Chegamos a mais um devocional neste canal. Eu sou o professor Enésio, este é o canal Agora é Só Praticar. Hoje, 19 de outubro de 2025, por aqui está um dia chuvoso, mas nós seguimos. Quero compartilhar com você duas lições que eu percebi nesse texto. Que você possa, nesse dia, se na sua cidade tiver como na minha aqui, chuvosa, assim, provavelmente você vai ficar mais quietinho, mais em família, mais pertinho. Então, lê esse texto. É um texto interessante, com muitas camadas, discute com a sua família. O que eu vou apresentar aqui leva também para os seus familiares, apresenta esse ponto de vista e cada um dê a sua contribuição. Eu creio que vai ser muito proveitoso. E eu te peço, comente aqui também o que você achar, à medida que você for acompanhando, o que você está achando dessa série, beleza? Já curte e compartilha para que outras pessoas também possam ser alcançadas. 1 minuto, introdução, vamos lá. Então, a gente tem no capítulo 9 a história de Mefibosete. Tem muitas especulações sobre a vida de Mefibosete, mas o que a gente sabe é que ele ficou aleijado por 5 anos e depois aparece novamente quando Davi manda o chamar para o palácio. Nesse período, a Bíblia cala, não vai passar de especulação. A gente pode usar um nome, a tradução do lugar onde ele estava. Hinos fizeram isso, pregações fizeram isso, Lodebar, terra de tristeza, de dor, e aí você fazer muita coisa e olhar para isso como um resgate de lá. Tudo ok, no seu tempo, o Espírito fala da forma que quer. Hoje nós não vamos nos enveredar por aí não. Eu quero olhar para 3 perdas que Mefibosete sofreu. A primeira perda foi a capacidade de andar. Isso ele sofreu quando criança. A segunda perda que ele sofreu foi a família. Ele perdeu sua família. Saul morreu, os irmãos morreram, Jonatas morreu, Isbosete morreu. E a terceira perda foi o trono. Ele era um descendente de Saul, então ele tinha direito ao trono, mas a deficiência tirou o trono dele. Então, quando Davi chama Mefibosete, ele para o palácio, ele consegue mexer, impactar em 2 dessas perdas, em 2 de 3. Ele consegue mexer na perda da família. Ele não restitui a família, mas ele consegue proporcionar, simular um ambiente da família. Ele ali como rei, Mefibosete podia olhar para ele, tomar conselhos, os irmãos podiam brincar, podia se envolver na mesa. Ele estava na mesa com o rei, com os filhos do rei. Então, isso gerou alguma proximidade com a perda que ele teve da família. A segunda perda que a atitude de Davi em trazê-lo para o palácio impactou, influenciou, foi o trono. Ele não reinou, mas agora ele estava no palácio. Então ele estava desfrutando de coisas do palácio, estava desfrutando da mesa do rei. Ele tinha um servo, ele tinha terras que foi restituído. Então ele tinha um comportamento de príncipe. O fato dele ser filho de um rei não garantia que ele ia reinar, mas que ele ia usufruir de coisas de príncipe, e ele estava ali usufruindo. Então, mexeu ali também nessa segunda perda. Mas não mexeu na perda concernente à sua perda de capacidade de andar, na sua deficiência. E aí, eu tenho 2 pontos para falar aqui. Primeiro, por que não mexe na perda da capacidade de andar dele? Porque isso não era nenhuma questão. Até então, no relato bíblico, a gente não vai ver relatos, histórias de curas, milagres individuais para pessoas. Os grandes feitos que estavam acontecendo, o monte tremendo, batalhas acontecendo, rio abrindo, mar abrindo, praga, essas coisas estavam todas acontecendo num contexto de nação. Não era num contexto individual. Então, ele não tinha nem o que modelar. Talvez ele nunca sonhou em ser curado da sua paralisia, da sua doença, da sua deficiência, da sua perna. Então, por quê? Porque não era disponível. Se fosse depois de Cristo, provavelmente a primeira preocupação dele seria: eu quero andar de volta. Não, palácio, essas coisas eu busco depois, mas eu quero andar de volta, porque isso é uma coisa que eu não consigo fazer por mim mesmo. E ninguém poderá fazer por mim senão o Senhor me faça andar de novo. Mas naquele momento não estava disponível. Então, nem entra no texto, nem permeia o texto, não passa nem de longe a possibilidade de dar a ideia de que Mefibosete buscava a cura para a sua deficiência, para o fato de que ele se tornou aleijado. Por quê? Porque não estava disponível. Então, qual é o ensinamento aqui? O primeiro ensinamento desse vídeo é um ensinamento que eu incorporei à minha vida quando lia um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. Lá ele fala assim:
Se você pede só frango, você nunca vai saber o sabor da carne. E às vezes isso vai te bloquear, você vai falar assim, eu não quero carne. Você vai no restaurante e olha pelo preço. Está falando de dinheiro, de como a nossa experiência com o dinheiro molda a forma que nós lidamos com o dinheiro hoje, né? E ele fala, é importante que você faça pelo menos uma vez na vida, vai no restaurante e não peça pelo preço. Peça algo que te chame a atenção ali, um nome bonito, enfim. Mas você precisa disso, porque você precisa modelar algumas coisas. Então, aquilo que você não conhece a existência, você não pode buscar, não pode almejar. Quero contar uma experiência pessoal. No ano passado não, nesse ano, no ano passado, não lembro, mas a gente foi num hotel, aqui em Vitória mesmo, a minha cunhada, obrigado cunhada, ela organizou pra gente, a gente foi no hotel e ela colocou a gente na suíte lá, pá. Quando a gente chegou lá, o banheiro tinha duas cubas, uma pia, uma árvore grande com duas torneiras. E eu nunca tinha entrado numa casa, num quarto, num hotel com duas torneiras, com duas cubas. Então, toda vez que eu pensava na minha casa, por mais que eu buscasse um banheiro que também fosse espaçoso, que eu pudesse usar junto com a minha esposa, enfim, não fosse aquela coisa apertada que a gente está acostumado, que usa cada um de uma vez, né? Porque a gente vai ter liberdade ali na nossa suíte e tal. Mas eu nunca imaginei duas cubas, porque eu nunca tinha visto. E aí, quando a gente foi lá, a gente falou assim, duas cubas, não, agora eu atualizei o modelo na minha cabeça da casa que eu irei construir um dia, da casa que eu vou buscar. Tem assim, assado, e o banheiro é grande, tem duas cubas, porque assim a gente escova o dente ao mesmo tempo. E hoje, eu mudei para Piúma agora em maio novamente, e hoje a nossa casa tem duas cubas. Então assim, esoterismo, predileção da parte de Deus, não precisa nomear, não se preocupa com isso, foca no fato de que, a partir do momento que eu soube da existência, que eu passei a buscar, que eu passei a perseguir isso se tornou uma possibilidade para mim e depois se tornou uma realidade para mim. Se eu não conhecesse a possibilidade de um banheiro com duas cubas, eu nunca ia buscar isso, eu nunca ia correr atrás disso. Então você precisa ampliar a sua visão, você precisa gerar experiências, você precisa ampliar a sua rede ali no seu network de pessoas, você precisa modelar pessoas, você precisa gerar experiências. Eu não preciso ir viajar para fora, não preciso fazer isso, fazer aquilo. Ok, se você não se permitir, você de fato nunca vai saber da existência. A gente tem a facilidade de especular sobre coisas que nós não vivemos. Não quero aquele carro não porque gasta muito. Fica ouvindo e criando situações que bloqueiam a nossa chance de crescer, de conquistar. Então, se você tem uma reservazinha hoje, pede algo no iFood, se estiver chovendo aí, ou vai a um restaurante e gasta um pouquinho mais, mas não peça pelo preço, peça pela experiência. Você vai ver que isso vai te dar substância para você alcançar coisas novas, para você crescer. Se puder, aluga um carro, melhor do que você tem. Se você não tem, mas tem carteira, aluga um carro para você ter a experiência de ficar um final de semana com o seu carro, no seu controle, ir e vir, para você modelar, para você ter substância, para você perseguir aquilo depois. Então, Mefibosete nem falou nada sobre a cura das suas pernas, porque não era uma realidade naquele momento, não tinha com quem modelar. Por isso, busque modelar coisas. Procure ampliar a sua experiência para você, então, buscar, ter com que modelar e falar assim, é isso que eu estou buscando. Certo? A segunda lição, por que ele não foi curado da sua paralisia? Por que a ação de Davi não mexeu nessa terceira perda dele, que tem a ver com a sua limitação de mobilidade? E aí essa ajuda a colocar os nossos pés no chão, né, para você também não sair gastando aí sem reservas, né? Não, agora eu vou só comer a melhor comida e tal e acabar entrando em dívida. Essa coloca os nossos pés no chão, que é o seguinte, aquela paralisia o manteve vivo provavelmente, porque toda a família de Saul foi morta. Davi não matou ninguém, mas as circunstâncias foram tirando do caminho todo mundo que poderia ser um entrave no reinado de Davi.
e se ele andasse, se ele tivesse apto a ser rei, ele também seria um obstáculo no caminho de Davi. Por mais que ele viesse a se alinhar por ser filho de Jonatas e passasse a amar Davi, enfim, pessoas em volta de Davi poderiam assassiná-lo, como fizeram com Abner. Esse é um potencial adversário, então vamos matá-lo, vamos tirá-lo de cena. Então o fato dele ter essa paralisia, falava assim, ele não pode ser rei, logo não precisamos nos preocupar com ele, não precisamos matar ele. E talvez a paralisia tenha um antídoto vivo. Então assim, o que eu vou jogar agora para você você precisa ter esse equilíbrio, de até onde você precisa ir para gerar essas experiências, para sair dessa situação de paralisia, para crescer, para ampliar, e até onde você precisa cultivar de alguma forma essa paralisia e se conformar com ela, até que ponto ela está te mantendo vivo. Então, são muitos, não são milhões, não são milhares ainda que assistem, né, diariamente aqui esses vídeos, não sei qual será o alcance desse vídeo, mas quem assistir, sejam 3, sejam 4, eu não consigo estar aí na sua realidade para olhá-la e dizer, não, seu caso é esse, seu caso é esse. Quem precisa fazer isso é você. Examine, pois, seu homem-se a si mesmo. Então, que você possa ter essa clareza hoje. Saber se essa paralisia está te mantendo vivo, e aí você trabalhe isso, ou se essa paralisia ela pode ser rompida. Se você precisa experimentar coisas novas para ampliar sua visão, para crescer mais. Que o Espírito Santo possa te esclarecer, que você tenha um dia abençoado, seja cheio do Espírito Santo. Não esqueça, se veio até aqui, comenta, deixa um like aí, compartilha e trabalhe esse tema, trabalhe esse capítulo com a sua família. Deus vai fazer algo poderoso na sua vida.